Olá, hoje a gente vai conversar sobre uns textos que falam da fidelidade de Deus, né? Principalmente pensando na questão do envelhecimento. A gente está com uma análise aqui que olha para o Salmo 71 e outras passagens também, para tentar entender assim que mensagem de segurança, de constância elas podem trazer. A ideia é explorar um pouco como essas fontes vêm ao passar dos anos, sabe? E essa relação com o divino. E o ponto de partida que essa análise usa é muito humano, está lá no Salmo 71, verso 9. Não me rejeites na minha velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Nossa, tem uma vulnerabilidade aí que toca fundo, né? Um medo de ficar sozinho quando a força vai embora. E a análise usa isso para, levantar uma questão central, essa busca por segurança quando a gente se sente frágil. Exatamente. E essa vulnerabilidade que o Salmo expressa, ela fica, assim, ainda mais forte quando a gente pensa no contexto social, né? Que muitas vezes parece que só valoriza a juventude, a força de trabalho. A análise que a gente está vendo ressalta um contraste bem interessante. Enquanto a sociedade pode, às vezes, diminuir o valor dos mais velhos, né? A perspectiva desses textos bíblicos é outra. Eles afirmam um valor que está ali, intrínseco, contínuo, que não se perde com o tempo nem com a perda do vigor físico. Faz sentido. Faz total sentido. Mas, na prática, como essa análise diz que essa perspectiva bíblica se opõe a essa desvalorização social? Como esse valor é afirmado, assim, no dia a dia, segundo os textos? Olha, a análise aponta que essa afirmação de valor não está ligada à capacidade física ou, sei lá, produtiva da pessoa. O ponto-chave é a relação contínua com Deus. A ideia central, segundo esses textos, é que Deus não olha para a pessoa pensando na utilidade dela, que pode diminuir, né? Ele olha através de um relacionamento constante. E é aí que entra essa noção de fidelidade divina, que significa essa lealdade, essa constância de Deus com a pessoa, não importa a fase da vida, as circunstâncias. Entendi. Então, essa constância de Deus seria, a resposta direta para aquele medo de ser desamparado que está lá no Salmo? Precisamente. E essa ideia fica ainda mais forte e muito direta numa outra passagem que a análise destaca bastante. Isaías 46, verso 4. Ali a promessa é bem explícita, sabe? Diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, quer dizer, os cabelos brancos, eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos carregarei e vos salvarei. O interessante aqui, e a análise foca nisso, é a natureza ativa desse cuidado. Não é só uma presença tipo passiva, é uma promessa de sustentar, de carregar mesmo, ativamente. E isso se estende especificamente até a velhice. Nossa, essa imagem de ser carregado é muito poderosa, principalmente quando a gente pensa naquela sensação de forças acabando do Salmo, né? E isso me faz pensar uma coisa. Propósito. Se essa relação com Deus continua forte, ativa, a análise sugere que isso quer dizer que a pessoa continua tendo um propósito, um valor, mesmo envelhecendo. Sim, sim, essa é uma das consequências que a análise explora. Em vez de olhar para o envelhecimento só como um tempo de declínio, sabe? A perspectiva que sai desses textos é que essa relação com Deus mantém a pessoa como alguém de valor e potencialmente com uma missão que continua. A análise não entra em detalhes de qual seria essa missão, mas a ideia é que a própria vida, a sabedoria que a pessoa acumulou, a fé que ela mostrou, tudo isso continua importante, continua tendo um propósito dentro dessa visão. A fidelidade de Deus não seria só um consolo passivo, entende? Mas a base para um senso de valor que não acaba. Faz sentido. Não é que está negando as dificuldades que vêm com a idade, claro que não. Mas está oferecendo uma outra camada de significado para isso. Exato, e é importante, como a análise faz, conectar isso com o todo, né? A fidelidade que Deus promete na velhice não aparece do nada ali no final. Ela é apresentada como o ponto alto de uma constância que, segundo esses textos, já estava lá desde a juventude. O amor, o cuidado de Deus são mostrados como algo que não muda ao longo da vida toda. Olhar para a velhice assim muda tudo, né? Não é um fim isolado, mas parte de um relacionamento contínuo. Então, para a gente amarrar o que a gente viu nessa análise, de um lado tem esse medo bem humano da fragilidade, do abandono na velhice, e do outro, uma promessa bíblica de fidelidade, de cuidado ativo,
de valor que continua vindo de Deus. Uma presença que, segundo esses textos, não diminui com os anos. É isso. Perfeitamente colocado. A mensagem central que sai disso tudo é que, olhando por essa ótica das escrituras, o envelhecimento não precisa ser visto só pelo medo da perda, sabe? Perda de força, de relevância ou de companhia. A análise traz uma visão de dignidade que se mantém e de um companheirismo divino que continua ali firme. Dá uma narrativa diferente, mais esperançosa para essa fase da vida. E eu acho que fica aqui uma reflexão final para quem está ouvindo, né? Que essa análise inspira. Como seria se essa ideia de fidelidade contínua, de propósito que dura mesmo com as limitações da idade, fosse algo mais internalizado por nós? Como isso poderia mudar não só o jeito como a gente encara o nosso próprio envelhecer, mas também como a gente se relaciona e valoriza as pessoas mais velhas ao nosso redor? Fica aí para a gente pensar.